Amém, Senhor. Não há canção mais apropriada do que essa para esse momento. Queremos brilhar por Ti. Queremos que aonde a gente for ou por onde a gente aparecer, as pessoas Te enxerguem. Faz isso, Senhor, através de nós. Faz isso em nós, Pai. Essa é a nossa oração. Aquece Ele com a Tua palavra, o nosso coração queimando por Ti. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bom estar aqui, não é melhor porque não tem ninguém. Bom é quando a igreja está cheia, mas mesmo assim, nós pregamos a palavra e a igreja avança. Meus irmãos, a Bíblia diz que quando dois ou mais estão reunidos, Deus está no meio. Isso é o que a Bíblia diz. Mas o que a prática diz é que quando dois ou três estão reunidos, tem alguma confusão. Porque a gente gosta de fazer confusão. Em dia desses, eu e o reverendo Marcondes, a gente estava almoçando na casa de um amigo, e esse amigo meu, ele tem uma posição político-ideológica completamente diferente de mim. Rapaz, eu penso de um jeito, ele pensa completamente diferente. Mas nós vibrávamos nesse almoço, porque a gente dizia que Cristo é o que nos une e é muito mais importante do que qualquer posição política ou ideológica, é muito maior do que aquilo que nos separa. E a gente estava falando de como a comunhão na mesa faz toda a diferença, nos relacionamentos. Ainda que a gente tenha opiniões divergentes, a gente consegue se relacionar porque a gente se ama. E eu dei esse exemplo da política e da ideologia, porque o nosso país está dividido, né? O mundo está dividido. Esse é o assunto do dia, está tudo muito polarizado, mas não é só uma questão política. Às vezes a gente está falando de futebol, de clube. Dia desse a gente estava aqui, final, e é náutico para um lado, esporte para o outro. Eu não gosto muito nem de falar do Santa Cruz, Juninho, porque não está numa situação muito boa. Mas há uma polarização também no esporte, e as pessoas ficam com raiva, e as pessoas brigam, e não é só na política, nem no futebol, mas em muitas áreas da vida. Religião não é diferente. As pessoas brigam demais por isso. Tanto é que se diz que política, religião e futebol não se discute. Mas a minha expectativa é de que sim, se possa conversar, desde que haja relacionamento, desde que haja amor, desde que haja uma mesa, uma comunhão. Quando há comunhão, você pode divergir sobre todos esses assuntos e muitos outros, mas é uma divergência diferente. Quando a gente conhece e ama, muda tudo. A aproximação muda tudo. Irmãos, eu sei que vocês sabem disso. Nas redes sociais, é um vazio muito grande, um frio muito grande, parece um deserto. As pessoas lá xingam, as pessoas julgam, as pessoas dizem palavras duras sobre qualquer assunto. Meras opiniões se transformam rapidamente em canhões uns contra os outros. Mas a verdade é que fora das redes sociais, quando há convivência real, o comportamento muda. E eu brinco falando de futebol e tudo, mas isso é coisa séria. Aqui, por exemplo, na catedral, eu conheço um homem, uma figuraça que é membro daqui da igreja há mais de 30 anos que eu o conheço. E ele era um torcedor do... ele é um torcedor do esporte, daquele ferrenho, torcedor do esporte, que brincava e tudo, sempre me dei muito bem com ele. Até que um dia a sua filha casou com um tricolor. E tiveram um filho, ou seja, o neto dele é tricolor, Juninho. E aí foi um dia que eu peguei que esse cidadão não estava tirando muita onda, não estava fazendo muita piada. O Santa Cruz ganhou do esporte numa final dessa alguns anos atrás. Ele nem estava tão triste. Sabe por que ele não estava triste? Porque o neto dele estava feliz. Ele ficou feliz pelo neto dele. Você veja como é que são. Se não fosse pelo neto, ele ia se comportar diferente. Mas como ele ama e convive com aquele neto que é pequeno tricolor, tudo mudou na vida dele. E isso funciona assim mesmo. Eu conheço outra pessoa que tinha uma visão muito intolerante, muito dura, muito preconceituosa com os homoafetivos, por exemplo. Não podia falar num assunto que ele já rangia os dentes e ficava com muita raiva, até que seu filho saiu do armário e disse ao mundo todo que era homoafetivo. Esse homem mudou completamente do seu comportamento. E
irmãos, você pode continuar torcendo para um time ou para outro, você pode até continuar crendo numa coisa e eu noutra, mas quando a gente se conhece, quando a gente ama, quando faz parte da nossa família, do nosso chegado, o nosso preconceito muda, acaba com a nossa superficialidade. Nós erramos muito sendo superficiais, fazendo julgamentos precipitados. A nossa língua fica muito afiada quando a gente não ama. Quando a gente ama, mesmo que a gente discorde, as coisas mudam. Eu repito, eu não acho que a gente deve concordar sobre tudo. Eu continuo discordando do meu amigo que torce por um time, eu torço por outro. Continuo discordando do meu outro amigo que tem uma inclinação política e ideológica diferente da minha. Continuo discordando daqueles que acham que algo não é pecado e eu acho que é pecado. A discordância existe, mas a forma de opinar muda. A forma de criticar, a forma de se comportar, o testemunho, a tolerância muda. O grande problema, meus irmãos, é que cada vez menos nós estamos dispostos a nos relacionar. Cada vez menos a gente senta à mesa, compartilha a vida, cada vez menos a gente convive. Em tempos de sociedade líquida, laços fracos, amigos virtuais, likes e curtidas de longe, cancelamentos. Isso está cada vez mais raro, você ter um relacionamento, uma convivência mais profunda. Cada vez mais raras relações que resistem aos defeitos inerentes das pessoas. Os casamentos estão se acabando, amizades estão se destruindo, porque não tem perdão, porque as pessoas não estão convivendo mais. Está tudo muito remoto. E eu agora não estou nem falando do culto online, por exemplo. Os relacionamentos estão remotos. Mesmo quando não havia pandemia, isso já era uma realidade. Estava tudo muito longe. Eu me nego. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Funciona. Você vê que a sociedade está funcionando online, remotamente, redes sociais. Mas eu me nego. Dá sucesso, as pessoas adquirem relevância, mas eu vou na contramão. Eu prefiro algo menor com gente do que algo maior remoto. Mas prefiro muito, não tenho nem dúvida. Agora, voltando para falar dos cultos, por exemplo, da igreja, eu entendo os cuidados, eu não sou contra o distanciamento social, eu acho que às vezes a gente precisa ter muito cuidado, não estou advogando irresponsabilidade de jeito nenhum, mas é fato que esses cultos online, esses ajuntamentos virtuais, remotos, atrapalham muito a nossa espiritualidade, porque as pessoas estão ficando mal acostumadas. As pessoas não querem mais esse negócio, essa fricção que sai quando está a gente junta, esses problemas, essas confusões, essa resiliência nos relacionamentos, essa faísca que sai quando a gente está junto, às vezes para coisa muito boa e às vezes para coisas não tão boas. As pessoas não estão se treinando mais para perdoar e para continuar os relacionamentos, tudo se desfaz rapidamente, como simplesmente você dá um unfollow numa pessoa nas redes sociais ou deixa de curtir alguma coisa. As pessoas não estão dispostas mais a pagar o preço, a mão de obra que é relacionamento. As pessoas não estão dispostas mais a ter compromisso com o horário, porque online é muito fácil. Você pode estar assistindo esse sermão ao vivo, ou você pode estar assistindo amanhã ou depois da manhã, a hora que você quiser. Não tem mais compromisso, você não precisa estar lá por ninguém, e isso mal acostuma as pessoas. E vocês já devem ter ouvido falar na história do sapo. Eu não sei como é direito a história não, mas pelo que eu me lembro é a história do sapinho que botava numa água morna. E esse sapinho, ele ia morrendo aos poucos, nem notava que estava morrendo, porque a água morna ia enrolando ele achava que estava ali numa jacuzzi, mas na verdade ele estava morrendo cozinhado. Ele nem notou que estava morrendo. Eu acho que é isso que está acontecendo com muita gente, que não está notando que essa coisa do remoto, do virtual, de tudo online, dos amigos serem só nas redes sociais, não estão notando que isso está levando à morte, quando não física, mas também física, certamente à morte espiritual. As pessoas estão se entregando ao virtual, ao telefone, ao Netflix, outros streams, ao entretenimento de esportes ou de qualquer outra coisa, e eu acho que isso não é bom. Eu estou convencido pela palavra de Deus que essa não é a vontade de Deus, e eu quero refletir com vocês sobre isso, a partir desse texto que nós lemos do Evangelho de João, capítulo 17. Esse é
os últimos momentos de Jesus antes da sua crucificação. Jesus faz uma oração linda, profunda, poderosa. Não é o Pai Nosso. O Pai Nosso ele ensinou aos discípulos. Os discípulos perguntavam como é que a gente deve orar e ele então ensinou: vós orareis assim, e ensina o Pai Nosso. Não é essa que ele ensinou, é a oração que Jesus fez, que os teólogos chamam de a oração sacerdotal de Jesus. Sacerdotal porque Jesus estava intercedendo ao Pai, Jesus estava representando os seus discípulos ao Pai. E Jesus então orou, ele intercedeu por ele mesmo. No começo do capítulo 17 ele ora por ele mesmo, ele ora pelos discípulos da época, aqueles primeiros discípulos da primeira geração que edificou a igreja, e logo depois ele ora por mim e por você. Note, não é um sermão, não fala das nossas falhas, é uma oração. Jesus já orava por mim e por você há mais de 2000 anos atrás e continua fazendo isso hoje, cuidando de nós, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Sabe qual foi a oração que Jesus fez por mim e por você? Foi a oração pela nossa unidade. É isso mesmo, João 17, vou ler uma parte do versículo 20 e 21 desse texto, que diz assim: Jesus: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Para que sejamos um, do mesmo modo que Jesus e o Pai eram um. Essa foi a oração de Jesus por mim e por você. Se você tem uma coisa que você sabe, é que Jesus orou por você. Qual foi a oração que Jesus fez por você? Foi para que você seja um comigo e nós sejamos um com Ele. Ele podia pedir muitas coisas ao Pai nessa oração final, perto da sua crucificação, mas Ele escolheu. Para Ele o que interessava era a nossa unidade. Se eu quiser agradar a Jesus, eu preciso me santificar? Sim. Eu preciso me consagrar? Sim. Mas se eu quiser cumprir a vontade dEle, o que é que Jesus queria? Jesus queria que eu fosse um com vocês. E eu preciso investir nisso, agradar a Jesus nesse ponto, sair da minha zona de conforto e me relacionar, ter unidade com as pessoas, especialmente com aquelas que eu não concordo. E é fácil entender isso, não é difícil entender não. Qualquer pai que tenha filhos quer a unidade entre os filhos, mais do que qualquer coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que algo que alegra muito o coração do meu pai e da minha mãe é quando eu estou reunido com meus irmãos e nós estamos em unidade. É assim porque eu sou pai e eu fico muito feliz quando os meus filhos estão em unidade. Isso é uma coisa que qualquer pai quer. Deixa eu contar um negócio para vocês, um parêntese para você. Olha, na minha casa vai ter tudo, menos monotonia. Eu casei com uma mulher que decidiu que minha vida nunca ia ser monótona, porque todo dia ela inventa uma surpresa para mim. Todo dia tem uma novidade lá em casa. Quando eu estou achando que eu estou em algum lugar, ela quer se mudar. Aí eu me mudo de casa, é uma novidade. Quando eu estou achando que eu estou tranquilo, porque eu sempre gostei de cachorro, ela inventa um gato. Aí me dá um gato. Aí quando eu estou já tranquilo, gostando de gato, ela vem com uma cadela. Aí agora, chegou essa semana lá em casa uma cadela. Eu estou com um gato e uma cadela. E pode ser, eu estou brincando, mas eu estou falando sério. A coisa que eu mais estou investindo em uma semana que essa cadela chegou lá em casa é na unidade dela com o gato. Eu estou doido que a cachorra se relacione com o gato. Ainda não deu certo, porque ela é bebezinha, ela quer brincar com o gato, mas o gato não quer nada com ela. Mas veja, eu sou dono de bicho e quero unidade na minha casa entre os bichos. Você imagina entre os meus filhos, você imagina como Deus quer a nossa unidade. É assim que deve ser. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa, com outras palavras, em Romanos 12, 18. Ele diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Davi, lá nos Salmos, já dizia, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas nós sabemos que não é fácil. Sobretudo dentro de casa não é fácil. Na igreja é muito difícil. A gente pensa muito diferente acerca de muitas coisas. E tem me impressionado ultimamente, essa semana me impressionou muito. Eu não sou uma pessoa que sou muito ligado no que acontece em outras igrejas, eu sou meio alienado disso. Eu só não sou tão alienado porque o reverendo Marcondes ainda me ajuda e me diz as coisas que estão acontecendo. Mas quando eu vou para a internet para ouvir outras coisas, eu me impressiono com a violência verbal na igreja virtual.
Olha, é um pastor falando mal do outro, e um que grite mais do que o outro, e são palavras tão duras, são palavras que criticam tão fortes. Eu fico dizendo, meu Deus, nós somos seguidores de Jesus, Jesus não ia fazer um negócio desse, Jesus quer a nossa unidade, e as pessoas são muito, muito duras, e a gente precisa ser intencional, porque unidade dá trabalho. Dom Paulo sempre me ensinou isso. Nós precisamos pagar o preço por unidade, exercer perdão dá trabalho. O mais fácil é trocar de parceiro, é trocar de amigo, é trocar de conhecido, trocar de igreja. Isso tudo é mais fácil. Mas nós fomos chamados para diferente disso. Preste atenção, Paulo aos Efésios, no capítulo 4, diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade. É um esforço, é algo que a gente precisa fazer para ter unidade com quem a gente não concorda também. E essa é a primeira reflexão que eu quero fazer nessa oração sacerdotal de Jesus. Nós precisamos nos esforçar para a unidade, porque a oração de Jesus foi para que nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Amém? Mas há mais do que isso nesse texto. Não é só eu querer cumprir a oração de Jesus. Veja de novo o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia. Irmão, irmã, eu acredito na pregação. Aqui nesse púlpito e fora daqui, nos cursilhos, nas praças, na rádio, nas casas, na família. Eu creio na pregação. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, como crerão daquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Então eu creio muito na pregação, eu estou dedicando a minha vida a isso. Mas nessa oração que Jesus fez, nós vamos ver que o mundo vai crer quando nós formos um. Quando nós formos um, diz o versículo, para que o mundo creia que tu me enviaste. É a melhor forma de evangelismo é termos unidade. Tanto é, meus irmãos, que quando a igreja era perseguida, aliás, quando a igreja é perseguida, porque aqui no Ocidente muito pouco, mas há muitos lugares no mundo hoje, e domingo passado foi o domingo da igreja perseguida, quando a igreja é perseguida hoje, e no passado, quando a igreja era perseguida, a igreja crescia. Por que a igreja crescia na perseguição? Porque é que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Quanto mais gente morria pelo evangelho, mais a igreja crescia. Porque quando a gente está sendo perseguido, a gente não se apega a pormenores, nós somos um. Quem está sendo perseguido, quem está morrendo pelo evangelho, não está brigando se o batismo é com pouca água, com muita água, se o batismo é infantil ou é grande. Quem está sendo perseguido e morrendo pelo evangelho é um e não se apega a muitos detalhes. E quando a igreja é um, é una, é unida, ela cresce, para que o mundo creia. Nós fomos criados para a unidade. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, é relacionamento, e a nossa vocação é ser assim, viver em relacionamento como o Pai e o Filho e o Espírito Santo vivem, uma relação de interdependência. Mesmo sem saber dessa verdade, desse jeito que eu estou falando aqui, mesmo sem saber teologicamente disso, é a prática. O mundo lá fora, quando vê a unidade, fica impactado. Porque no fim das contas é o que nós queremos, nós nascemos para isso, nossa vocação é para isso, então a gente se impacta quando a gente vive unidade. Você quer proclamar o evangelho de uma forma impactante, viva a unidade. Agora, quer assustar alguém, quer que alguém rejeite o evangelho, aí você fica enfatizando as diferenças, brigando por qualquer coisa. Pega uma pessoa que não é cristã na sua casa, que você quer evangelizar, e fique falando mal dos pastores, fique criticando, e aí você vai estar afastando aquela pessoa da fé. Agora, quando nós somos um, o mundo vai crer. Quem aqui que está aí online já foi para os nossos eventos, cursilhos, encontros de jovens, de casais, seminários, vai saber que quase tudo que a gente faz aqui tem esse viés da unidade. O que mais impacta nos eventos, eu não posso nem falar muita coisa porque é segredo, são as demonstrações de unidade. É o maior impacto dos eventos evangelísticos da nossa igreja.
a unidade. As pessoas se encantam com o amor, com a comunhão. Tudo flui bem quando a gente está reunido dessa forma. Aí sim, quando 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio e as pessoas ficam impactadas com essa unidade. Faz absoluta diferença isso, porque é isso que Jesus quer. Quando a gente consegue pagar o preço de se relacionar. Não é fácil, mas a gente quando faz isso, Deus está literalmente presente. Eu nunca imaginaria, há 20 anos atrás, que 20 anos depois eu ia estar pregando sobre isso aqui na Trindade. Realmente eu nunca imaginei isso, há 20 anos. Se alguém dissesse, daqui a 20 anos você vai estar pregando sobre unidade, sobre relacionamento, sobre querer sair do virtual e vir para ter fricção, para ter relacionamento, para brigar e para perdoar, para aprender. Eu nunca imaginava, porque a minha pregação 20 anos atrás era sempre dizendo de como o relacionamento com Deus era superficial e precisava aprofundar. Mas hoje eu subo nesse púlpito aqui online para pregar para você que sim, o relacionamento com Deus não pode ser superficial, tem que ser profundo, mas o seu relacionamento um com o outro também tem que ser profundo. Não tem como ter um relacionamento com Deus profundo e relacionamentos com os outros de maneira superficial. Não é assim que funciona. A cruz tem um momento vertical com Deus e o horizontal. Toda a espiritualidade de Cristo foi uns com os outros, amando o próximo como a si mesmo. Não dá para você ter uma espiritualidade somente vertical, você precisa ter unidade real. Não é unidade para inglês ver, não é dizer que tem unidade só pelo WhatsApp, é o preço de se relacionar, é o preço de perdoar, é o preço de conviver com quem não concorda, é o preço de conviver com quem pensa diferente, sair da superficialidade também nos relacionamentos interpessoais. Eu comecei falando que há muitas discordâncias políticas, clubísticas, religiosas, e a unidade atravessa tudo isso quando a gente está na mesa. E eu queria que você imaginasse isso, porque eu creio que no céu vai ser assim. No céu, a vontade de Jesus, expressa nessa oração sacerdotal, vai ser plena. O Pai vai fazer a vontade do Filho, e nós seremos um. Perfeitamente. E Isaías dá uma ilustração linda de como isso vai acontecer no céu. Está lá em Isaías 6,9. Veja que lindo. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Será assim, unidade completa, sem nenhum dano, sem nenhuma confusão, porque a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Você está aí na internet, você está assistindo essa mensagem, participando desse culto a Deus, para conhecer a Deus. E você vai conhecer a Deus, uma das formas de você aferir como você conhece a Deus e se relaciona com Deus, é como você tem unidade com o seu irmão. O quanto de disposição para ser um na igreja, para ser um com as pessoas você tem. Porque essa é a oração de Jesus. Essa última quinta-feira eu saí para conversar com o reverendo Jair e o bispo Alexandre Ximenes da nossa igreja. E a gente gosta muito de conversar, e eles gostam de tomar cafezinho, eu não tomo café, aí eu bebo água ou um refrigerante. E a gente estava conversando, eu sempre aprendo muito com as conversas de Dom Ximenes. E a gente estava falando de como a gente gosta de separar, a gente gosta de dividir, enfatizar as diferenças, e sempre vai haver muitas diferenças. E aí Jair contou uma história do pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista de Lagoinha, lá em Belo Horizonte, uma história linda. Jair estava conversando com o pastor Márcio um dia, e Jair ficou impressionado, porque visitando a Igreja Batista da Lagoinha, viu que a igreja era muito grande, e tinha muitos grupos que pensavam diferentes. Para você ter ideia, Jair disse que lá, aqui na nossa igreja, a gente tem um CETEC, né, o Seminário Teológico. Lá na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, havia 2 seminários, porque tinha um seminário mais pentecostal, por assim dizer, e tinha um seminário mais teológico, mais evangelical, assim, por assim dizer, 2 seminários numa mesma igreja. Aí não entendeu nada, perguntou ao pastor Márcio, como é que o senhor lidera uma igreja tão grande, espalhada por tantos lugares do Brasil e fora do Brasil, com tantas pessoas que pensam diferente?
E o pastor Márcio então colocou a mão sobre Jair e disse: meu filho, o que nos une é Cristo e a nossa luta é contra o pecado. E Jair ficou impactado com essa resposta. E eu também fiquei impactado. A gente pode até pensar diferente aqui ou ali, mas Cristo é quem nos une. E a nossa luta é contra o pecado. Isso é a cara de Dom Paulo. Olha, foi o pastor Márcio que disse a Jair, mas podia muito bem ser Dom Paulo dizendo, porque ele é o líder de uma igreja plural, uma igreja que tem muita gente muito sacramental, outras muito carismáticas, outras muitas evangélicas, pessoas que pensam diferentes politicamente, pessoas que pensam diferente. Ó, Dom André mesmo é rubro-negro, Dom Paulo é alvirrubro. Tudo pensa diferente, e Dom Paulo sempre disse que a luta é contra o pecado. Nós precisamos entender isso para que as diferenças diminuam de tamanho. E eu vou acrescentar, a luta é contra o nosso pecado. Não é contra o pecado do outro, a nossa luta é contra o nosso pecado. Na igreja de Corinto era assim, né? No comecinho da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo estava reclamando porque a igreja estava dividida. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E aí Paulo insistiu dizendo que não, todos somos de Cristo, o fundamento é Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você que vai para a internet o tempo todo, para o Instagram, para o Facebook, você que é muito ligado a um time de futebol, que é muito ligado a uma ideologia política, que é muito ligado a uma religião, a uma denominação, a um líder, deixa eu dizer uma coisa para você, que foi o apóstolo Paulo que disse: ideologia nenhuma, de direita ou de esquerda, foi crucificada por você. Time de futebol nenhum foi crucificado por você. Igreja, denominação ou líder nenhum foi crucificado por você. Só Cristo foi crucificado por você. Está na hora de você virar um militante de Cristo e de nenhuma outra causa. Nós temos muitos militantes de muitas causas. Tem gente que só fala em política, só fala em futebol, ou só fala em religião, em denominação, quando nós deveríamos ser um para que o mundo creia. Ser um para que o mundo creia. Essa é a nossa frutificação, essa é a nossa unidade. Eu vou terminar esse sermão, que eu já falei demais. Mas não pensem os irmãos que eu sou ingênuo, não. Eu sei que tem gente arrogante, grosseira, metida certinha, sonsa. Como é que vai ter unidade com gente que é assim? Eu sei. Às vezes eu sou essa pessoa. E às vezes outras pessoas são assim também. Como é que... Eu não estou dizendo que você tem que ser melhor amigo de todo mundo. Eu já defendo publicamente aqui que eu sou a favor das panelinhas, ou seja, das pessoas terem mais afinidade com outras pessoas. Não tem problema com isso. No entanto, Jesus não estava dizendo para a gente ser um somente com quem a gente ama e tem mais afinidade. Jesus não estava orando pela nossa unidade nas panelinhas, não. Jesus estava falando da unidade da igreja. Não só com quem a gente convive e ama e é fácil amar. Jesus estava orando pela nossa unidade como um todo. Unidade que dá testemunho para que o mundo creia. Diz que na carpintaria rolou uma treta lá, um estresse entre as ferramentas. E uma ferramenta estava se achando melhor do que a outra e começou a se criticar mutuamente umas às outras e dizia: a lixa é muito áspera, a régua só quer ser certinha, o martelo faz muito barulho, o parafuso é todo enrolado. E nessa crítica toda chegou o marceneiro, pegou a ferramenta, cada uma delas usou todas e fez um armário maravilhoso. E é assim que Deus faz conosco. Nós somos diferentes, pensamos diferentes, é possível algumas divergências e discordâncias, mas nós precisamos intencionalmente querer ser um. Uma só fé, um só batismo. Só há edificação com unidade na igreja, apesar das diferenças. Só há igreja mesmo com unidade, apesar das diferenças. Porque a rigor, você não veio para o culto online da igreja, nem você teria vindo presencialmente para a igreja. A igreja é que vai ao YouTube, a igreja é que pode vir ao templo. Nós somos a igreja. Se nós somos igrejas e pensamos na oração de Jesus, queremos cumprir essa oração de Jesus, nós então devemos negar a nós mesmos, nos relacionar, se unir para um prol maior, para algo que é maior. Essa é a minha oração nesse final de sermão. Algo maior do que nós mesmos. Senhor, para que a gente viva para algo maior, apesar das nossas preferências, dos nossos confortos. Queremos ir na contramão do mundo, na contramão do pecado, dessa vida isolada e virtual e remota.
e esse sermão foi sobre a oração sacerdotal de Jesus, mas a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, também tem muito a ver com unidade, porque fala em pão nosso, não o pão meu, fala em Pai Nosso e não Pai meu, fala em perdão a quem nos tem ofendido. Então é a oração sacerdotal de Jesus que fala de unidade, é a oração que Jesus nos ensinou que fala de unidade, e nesse clima de orações, eu me lembrei da oração de São Francisco, que eu acho tão linda, e que muito embora seja conhecida como a oração da paz, ela fala muito de unidade, porque diz assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aí eu estava terminando esse sermão, conversando pelo WhatsApp com o reverendo Marcondes, meu amigo, e eu disse: Condes, eu amo essa música, ele sabe que eu amo essa oração de São Francisco cantada, já cantamos juntos algumas vezes, mas eu fiquei pensando, o sermão é sobre unidade, é sobre sair da zona de conforto, é sobre ser um, assim como Cristo e o Pai eram um. E eu disse: olha, não tem a oração de São Francisco, Marcondes, vamos fazer a oração de São Marcondes e São Ivanzinho. Isso é a prova de que a pessoa está à vontade em casa, né? Eu estou aqui no culto da tarde me sentindo em casa, para poder me aventurar a fazer isso. Se eu vou fazer uma oração nos moldes da oração de São Francisco, mas que vai ser a nossa oração, a oração da unidade. E eu vou terminar essa mensagem lendo a oração da unidade que nós fizemos, eu e o reverendo Marcondes, e depois nós vamos cantar a oração de São Francisco. E eu creio muito que o Espírito Santo vai tocar você, para você sair de uma espiritualidade somente vertical, somente de ficar pensando em Deus e no céu, e vai pensar em quem está do seu lado, no seu familiar, aquela pessoa que trabalha com você ou na sua casa. Você vai ser tocado para ser um, para criticar menos e caminhar mais, para competir menos e cooperar mais, para poder o mundo ver que eu e você somos um em Cristo. Agora vai, a oração de São Marcondes e São Ivanzinho. Senhor, fazei-me instrumento da vossa unidade. Onde houver divisão, que eu leve a comunhão. Onde houver inimizade, que eu leve o afeto. Onde houver competição, que eu leve a cooperação. Onde houver insensibilidade, que eu leve a empatia. Onde houver treta, que eu leve o amor. Afasta-me da necessidade de estar certo. Afasta-me da necessidade de ter a última palavra. Ó Mestre, fazei que eu procure mais negar-me a mim mesmo do que ter minha vontade feita. Tomar a minha cruz e carregar também a cruz dos outros, pois é assim que seremos um, como tu e o Pai são um, e com o amigo Espírito Santo dançaremos todos juntos pela eternidade. Amém. Deus abençoe vocês.